Olá, olá, ouvintes do PowerCast, iniciando aqui mais um episódio e hoje vai ser bem especial. Esse é o nosso último episódio do ano, é o fechamento aqui da temporada e nós vamos conversar um pouquinho sobre como que foi esse ano, alguns episódios, algumas histórias marcantes. E aí, para fazer essa retrospectiva aqui, a casa está cheia aqui, a gente vai ter nesse bate-papo eu, Gustavo, né? Danilo Caruso, Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem. Matheus Bigode. Fala pessoal, tudo bem? Vamos fechar esse trem aqui com chave de ouro, hein? E Paulinho Maia. Fala, atletas e treinadores! Vamos colar o ouvido aí, porque esse podcast é o último da temporada e vai ser bem interessante, que vai ter um mix. São vários assuntos hoje que iremos tratar e vai ser bem diferente. Cola o ouvido e vão com a gente. É isso aí, pessoal. Começando aqui, primeiramente a gente gostaria de agradecer a todos vocês ouvintes, né, que nos deram a força aí nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e deram os plays lá no Spotify. Isso contribuiu muito para a gente continuar com esse projeto, né? E a gente iniciou, de fato, o projeto lá em fevereiro desse ano, com uma proposta de fazer um podcast assim um pouco diferente, que a gente pudesse trazer tanto uma divulgação de informações para um lado mais prático, para ajudar alguns atletas, treinadores, mas também uma divulgação de informações para um lado mais profissional, né, no profissional científico, no intuito aí de ajudar na formação dos treinadores. E aí o nosso papo principal é ciclismo, né? Então, de todos esses episódios, a gente conversou aqui com mais ou menos uns 20 atletas, trouxendo experiências deles, né? Muitas histórias legais. Dentre outros profissionais aí que incluíam professores, nutricionistas, a gente conversou com um mecânico, psicólogo, alguns treinadores, né? A gente teve aí mais 23 profissionais compartilhando conhecimento com a gente. E aí eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, né, cumprir esse objetivo que a gente tinha lá no início. Então, nessa caminhada toda, a gente conseguiu fazer episódios semanais, que era um intuito que a gente tinha. No total, aí, a gente já tem 45 episódios, mais diversos assuntos. A gente tem mais de 10 mil plays na plataforma do Spotify, né? E também a gente está em outros agregadores aí de podcast. E aí, para a gente começar aqui nosso bate-papo, queria ouvir dos outros podcasters aqui, né? Quais foram aí alguns episódios que foram mais marcantes para vocês, que a gente gravou nessa temporada aí? E eu já vou puxar a sardinha para o nosso lado, hein? O que eu consegui escutar o episódio todo com atenção, aprender, foi a galera do treinamento mesmo. Everton, Gustavo, Henrique. Vou parar por aqui para não esquecer de ninguém, né? Mas puxando a sardinha para o nosso lado, foi muito bom ouvir a experiência dessa galera, conhecimento realmente baseado em ciência, né? O que a ciência tem de mais recente, como que eles têm usado isso no treinamento. Para mim, particularmente, foi muito importante para o meu crescimento pessoal, para a minha carreira. Então, deu para aprender bastante aí. Ô, Matheus, agora eu já vou não para o lado oposto, só que eu não vou puxar a sardinha para o nosso lado, que é da parte do treinamento esportivo, dos treinadores, né? Mas um ponto que eu achei extremamente que acrescentou bastante, não só para minha formação como treinador, como provavelmente para os treinadores que também escutam o podcast, foram os podcasts com os nutricionistas. Então, assim, eu achei um podcast que realmente acrescentou bastante, e um deles que eu me identifiquei bastante foi o Brasília, que foi um podcast que, assim, o papo passou e a gente nem viu o tempo correr, sabe? E uma coisa bem interessante que eu concordo muito com o que ele falou no podcast dele, é que a gente não impõe as coisas para o atleta, a gente sugere a melhor forma do atleta fazer, te dá o melhor caminho, mas quem realmente decide o que tem que fazer é o atleta. Então, assim, eu gostei bastante desse podcast. Então, quem ainda não escutou, corre lá. Eu não. Alguém sabe qual que é o número certinho dele?
16, 16º episódio. Quem ainda não escutou, cola lá, ouvido no 16º, porque é um podcast que vai acrescentar bastante. Seja você treinador ou simplesmente um atleta amador, um amador sério, que é um podcast que, para mim, mudou bastante a chave do mindset aí. Eu acho que isso que o Paulinho falou conversa muito com a nossa ideia do começo, que eu lembro que a Aninha tinha uma frase que ela gostaria de usar até no Instagram, alguma coisa do tipo, que é que não existem hacks, ou tudo sobre ciclismo, mas sem hacks. Hacks, o que quer dizer nesse sentido são dicas prontas, gerais, né? Sei qual seria o melhor jeito de explicar isso, mas realmente coisas fáceis, receita de bolo, né? Coisas do tipo. E isso conversa diretamente com o que o Paulinho falou e com o que os treinadores que passaram por aqui puderam trazer. Eu acho que eles expuseram, enfim. Eles puderam expor isso de maneira muito boa. Porque a gente trouxe aqui vários treinadores, mas se a gente for olhar, são alguns dos, né? Não estou falando que a gente trouxe todos, um dia talvez, mas dos maiores treinadores do país, nomes que são bastante relevantes, que treinam bons atletas, que são caras aí que têm uma grande experiência na área, e todos eles, por mais que trazem o conhecimento técnico, a gente tenta sempre perguntar do conhecimento técnico, dica para os atletas, mas eu acho que fica muito exposto que eles falam, pô, eu preciso olhar quem é esse atleta, preciso entender o contexto dele, e eu preciso ver ao que ele responde melhor. Então eu acho que esse ponto que o Paulinho trouxe de, pô, não é a gente que impõe, a gente precisa construir junto com o atleta, isso até é um pilar da prática baseada em evidência, né? Então acho que realmente esse ponto, talvez, juntando todos os episódios, seja um dos principais, assim, aprendizados da temporada. Agora sim, vou aproveitar aqui, já sai falando. Um episódio que eu achei bem interessante também, e é um episódio curioso, foi com os meninos do Trail Building, que eu não tinha noção nenhuma, zero. Porque, assim, eu sei o seguinte, na cidade onde eu morava, que era Viçosa, eu mesmo tinha que fazer as trilhas, ir lá, ajeitar, dar manutenção. Só que nesse episódio do pessoal do Trail Building, eu aprendi alguns pontos que, se agora, para quem não sabe, estou mudando de cidade, eu começar a trabalhar com isso de novo, ter que fazer as trilhas para eu poder andar de bike, com certeza eu vou aplicar. E o legal é que os meninos deixaram lá bem os contatos de Instagram, Facebook e tudo mais, para quem quiser entrar em contato com eles também, chamar eles direto. Então eu digo que foi um episódio inusitado, né? Porque é um conhecimento totalmente diferente, que eu não tinha o menor domínio e que agregou bastante para o meu lado pessoal, de atleta, de amante do ciclismo, né? É um episódio que fez um diferencial bem grande. Ô, Paulinho, legal você falar isso, cara, porque eu fiquei impressionado. Eu não participei, né, da gravação do episódio, fui escutar depois, e aí eles falando sobre a necessidade de conhecer toda a geografia do local, passagem de água, raízes das árvores, né? Eu achei muito massa, até mesmo assim, por um cuidado do terreno enquanto ambiente, natureza, né? E até mesmo por um cuidado da pista, porque dependendo de chuva, erosão de terreno, a pista some, né? Se desfaz, Então, exato. Então, assim, tem todo esse cuidado, e eles também trouxeram alguns pontos que é bem interessante, que é a questão que a gente pode pensar, assim, em treinadores e atletas, de que ter um pouco do conhecimento de como que uma pista é montada, talvez vai até auxiliar ele no desenvolvimento do processo de treino, né? Por uma questão de habilidade técnica, né? Se ele conhece como que é feito aquilo ali, ele já pode de alguma forma, né, ou reproduzir em algum outro local para poder treinar, ler melhor as pistas de competição, né? Isso então, até mesmo para desenvolver uma habilidade motora diferente, né? Então, o cara não precisa
deslocar e numa prova de 200 quilômetros longe para aprender a saltar, sendo que ele pode fazer isso no terreno vazio ou na cidade dele, na trilha da cidade dele. Então, assim, achei que foi extremamente produtivo. E aí a gente teve, né, as duas pessoas que falaram do assunto são atletas extremamente competentes, né? Extremamente habilidosos do alto nível. Então, essa fala cai bem. Exato, exato. Isso que o Gu falou, tipo, na verdade eu vou trazer uma curiosidade, não é sobre o treino building, mas é uma coisa que eu achei muito interessante. Os dois não são do XCO, né? O Kinobi tá meio que fazendo uma transição agora, se aventurando, largando inclusive na Elite, mas a maneira como eles são apaixonados por pilotar uma bicicleta. Eu acho que por muito tempo, no mountain bike, principalmente na maratona, até no cross country, a gente não via muito isso, a gente via mais a galera com vontade de fazer força, que gostava realmente do esforço, gostava de subir rápido. Por mais que hoje talvez esteja aparecendo esse prazer, mas quando você vai para a galera do enduro, que nem eles, do downhill, você vê eles falando que, tipo assim, quando fazem uma rampa, ficam bravos se outro cara vai testar, porque eles querem pular primeiro. Então, eu achei muito curioso isso, e é uma coisa que, na verdade, eu vim desenvolvendo depois que eu parei de competir assim mesmo, que foi realmente ter o prazer de descer e não precisar descer. E parece ser uma coisa tão simples, né? Ah, trilha, vou chegar ali, vou abrir, não sei o quê, depois é só andar. Cara, a diferença que faz para você conseguir ler um trecho que é mais de velocidade, que é menos velocidade, você entra mais fechado na curva, qual que é a angulação da curva, se tem escora, se não tem, se tem raiz, se tem pedra. Então você consegue ter essa percepção mais refinada e chegar na prova, algo que a princípio poderia parecer um grande obstáculo, um grande nível técnico, você já sabe muito bem como que você vai passar ali, você já consegue preparar a sua bike melhor para aquela pista, pôr uma pista com salto, não sei o quê, talvez o pneu um pouco mais cheio, ou vai ter muito rock guard, pneu um pouquinho mais vazio, mais raiz, porque a construção não é simplesmente chegar lá, vou construir e tal, mas vou lá, testo o obstáculo, testo a curva, qual velocidade que eu entro, se é aquilo mesmo, salto, onde que vai lançar, se vai lançar muito para cima, mais para frente. Então, isso pode parecer tão simples, mas faz uma diferença absurda na pilotagem. E eles falaram sobre, que nem você trouxe mesmo, né? Como o trail building ajuda a você desenvolver a técnica. E eu fiquei pensando depois do episódio da Vancini, é que na época a gente queria conversar sobre as coisas voltadas para a Olimpíada, mas numa próxima oportunidade, quando ele voltar aqui, gostaria de perguntar isso para ele, não sei se ele vai, qual é a abertura que ele irá responder, mas porque cada vez é mais importante o componente técnico, né, no mountain bike, as descidas, não só, o componente técnico não é só descida, é muito transição, na hora que você acaba de subir, a hora que você vai começar a descer, aonde você acelera, onde você não acelera, e pra gente que está de fora, não sou só eu, sei que essa opinião é compartilhada com várias pessoas, mas talvez nem todo mundo concorde. O Henrique, sei lá, depois de mais de 10 anos de carreira, acho que por ali, tipo, 2016, 2017, ele fez alguma coisa que ele começou a descer muito bem. De um cara que, assim, era extremamente forte, claro que ele já andava na elite e tal, mas a habilidade técnica dele, a velocidade dele na descida, a assertividade mudou muito, de maneira muito rápida. E eu lembro que até na época ele comentou sobre estar trabalhando coisas do gênero. E às vezes eu sinto falta, sabe? Eu não sei se a gente está olhando, se todos os treinadores estão olhando da maneira que precisa para a técnica. Ou se estão só, tipo assim, ah, não, você vai fazer um simulado de XCO, você já está aproveitando a treinar técnica, alguma coisa do tipo. A gente conversou bastante isso com o Tavinho também, né, da importância da técnica. E a gente teve um relato de um atleta, né, que foi o Mário Couto, né, cara? Tem a melhor descida do, digamos, a melhor descida do Brasil, né? Então, é legal você trazer esse ponto, cara, porque acho que vai linkando outros fatores, né? Então, a gente falou
do positivo que é você entender o trail building e você desenvolver habilidades. Aí a gente vai vendo que muitos atletas já têm várias habilidades desenvolvidas por um repertório motor da infância, e aí esses pequenos diferenciais, né? Seja uma atenção maior para a técnica durante o treino, ou seja, ele participar de uma construção da pista, ou seja, ele olhar o percurso de uma outra forma, isso vai melhorando a performance dele. Então, acho que a gente vai cada vez vendo que o esporte é muito mais complexo, né, do que simplesmente olhar as métricas e foi o que a gente discutiu durante toda a temporada, né, véio? Todo treinador que vinha aqui, a gente via que todo mundo olha para o atleta e olha para os detalhes, né? Exatamente. Isso, igual você falou, foi uma coisa clara que ficou. Se a gente pegar os episódios de todos os treinadores, a gente vai observar que basicamente isso foi falado em todos os episódios. Então, isso é interessante. Eu fico feliz de ver isso. Que os treinadores que passaram por aqui são pessoas que enxergam o treinamento desse tipo. Não só a parte de mandar, né, prescrever o atleta ir lá fazer o treinamento, como querer entender o que está acontecendo, o nível de motivação do atleta, porque a gente não treina máquina, né? A gente treina o ser humano. Então, assim, para treinar o ser humano, a gente tem que ter uma visão bem ampla. E para essa visão bem ampla, a gente precisa de um psicólogo, então a gente precisa de um contato de um psicólogo, conversar com o nutricionista, então a gente precisa, não tem como você fazer um trabalho sozinho, cara. Isso aí, dificilmente o atleta vai conseguir evoluir, ou o treinador, quem for treinador aí que estiver escutando, vai conseguir evoluir. Então, troque bastante informação com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o psicólogo do seu atleta, o que ele está precisando, se está tudo em dia, até mesmo com o próprio atleta para conseguir evoluir mais. Cara, puxando um gancho aqui com o que você acabou de falar, velho, aqui para os ouvintes aí, que a gente tá cheio de treinadores, né? Tem o Paulinho, Bigode, Danilão também acabou de formar, defendeu o TCC, já está entrando aí no mundo profissional do treinamento. Traz para a gente assim alguns conhecimentos que foram compartilhados no episódio que vocês conseguiram aproveitar, aplicar no processo de treino, seja seus ou até mesmo dos atletas que vocês treinam, né? A gente brinca aí que o Paulinho pedala não sei quantas horas de madrugada, então e ele já falou que os episódios de nutrição foi um dos melhores, né? Então com certeza conseguiu aproveitar alguma coisa aí. Compartilhe com a gente aí. Aí eu puxando o saco de novo, a sardinha para o nosso lado. Cara, muita coisa que eu já estudei dentro do treinamento sobre força, potência no ciclismo, eu meio que consegui confirmar o que eu já tinha visto de evidência, o que eu tenho trazido para minha prática, com o episódio do Everton, ele falando sobre a parte de usar o que o pessoal chama de treinamento funcional, né? Aqueles exercícios em cima de Bosu e tal, mais na parte de aquecimento e não propriamente para desenvolver força no atleta, e sim exercícios com altas cargas, exercícios que teoricamente seriam específicos para o ciclismo, por exemplo, o agachamento, que é a extensão do quadril, joelho e tornozelo, que é a mesma coisa que acontece na nossa pedalada. Então, teoricamente, seria algo mais específico para a gente conseguir uma transferência para o esporte. E aí ele fala sobre trabalhar com altas intensidades, pouco volume de treinamento, então poucas repetições, 3 repetições, 4 repetições, poucas séries, e vai meio que na contramão do que o pessoal, pelo menos que eu vi bastante na minha prática, que são muitas séries, com cargas mais baixas, que talvez seria mais no sentido de hipertrofia e não ganho de força, a ênfase talvez seria maior na hipertrofia, talvez hipertrofia não seja algo tão desejado assim para ganhar força, primeiro pela relação que se tem, que a ciência tem mostrado entre ganho de força através de ganhos em hipertrofia, né? E também porque o atleta vai ter que transportar o peso dele. Então, quanto mais peso, mais energia o cara vai gastar para transportar.
Então, uma coisa que meio que confirmou já o que eu vim estudando e que o Everton complementou muito bem, essa questão do treinamento de força, a importância para desenvolver a força do atleta, a importância disso para o desempenho, porque, por exemplo, no XCO, vários momentos que você tem retomada de velocidade, então você tem que acelerar o seu corpo mais o peso da bike de novo, isso demanda muita força. Economia de movimento vai te deixar um cara mais econômico, isso é importante nas provas, tanto XCO, XCM, prova de etapa, porque são provas longas. Então, quanto mais econômico você for, mais energia você poupar, isso você consegue distribuir melhor no final da prova. Você consegue ter mais energia para entregar uma velocidade mais alta, fazer um ataque mais eficaz, largar um cara realmente para trás, não deixar o cara vir de roda. Então, esse foi um dos episódios aí que mais me marcou. Foi o episódio 19, né, velho? Eu acho que a fala do Everton conseguiu quebrar muitos paradigmas, né? Aqui, com certeza, a gente tem como os ouvintes, como pessoas que estão nos ouvindo, talvez os dois extremos, né? Aquele que acha que não pode treinar força, porque senão ele vai ficar pesado e isso vai interferir na bike. E aquele que quer treinar, só que quer fazer aquele treino clássico da musculação, né? Ele quer ir para academia e sair dolorido, falou, oh, agora eu treinei de verdade, né? Então, acho que é bem legal a fala dele, porque o Everton traz uma clareza, assim, uma didática que tanto treinadores quanto atletas conseguem ter conseguem assimilar muito bem o que ele quer passar, né? Então, acho que ele desmistificou muita coisa, trouxe, de fato, a importância do treino de força, principalmente o treino de potência. Ele trouxe muito bem, né, a questão de que o treino de força ele atua como um treino complementar, na maioria das vezes, né? Então, é legal aí todos os ouvintes que são atletas escutarem para vocês poderem perder um pouco desse medo, né, do que é ir para academia e treinar. Mas, claro, precisa ter uma orientação muito boa, né? De alguém que sabe o que está fazendo. Como você mesmo falou, né, Gu? Não é um treino, digamos que principal. Ele seria complementar. Nós devemos evitar ao máximo impactar negativamente o treino na bike. Então, sem ficar exigindo demais o músculo, levando muita fadiga, meio que caminho contrário disso, porque o cara tem que estar bem para fazer o treino que é o mais específico de todos, que é o treino de cima da bicicleta. E ele deixa muito claro isso, bem didático, realmente concordo. Boa, boa. Ô Gustavo, para quem ainda está perdido aí nos podcasts aí, você podia, no final, ou se você quiser agora, se tiver aí fácil na sua mão, uma colinha de todos os episódios com os títulos, você tem aí esse dado fácil aí para ajudar a galera que está perdida ainda aí? A gente vai colocar na descrição do episódio, Paulinho. Ah, boa, Boa, boa. todos Então os episódios. depois corta essa fala minha aí, quem for cortar. Não, é bom porque você falou, a galera agora já sabe que vai estar na descrição dos episódios. Então, boa. Então não corta a minha fala, deixa aí e roda que segue. Vamos para o próximo assunto, galera. Vem de roda. Cara, essa pergunta do Gu sobre o que a gente aprendeu com os episódios, eu acho que gravar os episódios fez parte do meu processo de aprendizado durante todo o ano. Acho que o treinador, todo profissional, né, principalmente o profissional da saúde, ele já está sempre se atualizando, vai estar sempre aprendendo, e acho que foi algo que agregou muito, poder conversar com diversas referências de todas as áreas praticamente multidisciplinares envolvendo o esporte, ou de todas não, mas de muitas das. Espero que a gente possa conversar com mais ainda. E cada vez eu me convenço mais que o treinador ele é um generalista. E para mim explicar isso, eu vou fazer uma contextualização. Eu me formei agora e muita gente me pergunta: e aí, você vai para pós? Você vai fazer mestrado? Inclusive, a galera do laboratório pergunta:
Eu tenho convites até, mas e eu fico refletindo, porque eu não sei realmente o que eu preciso agora, porque normalmente a pós-graduação é algo super específico. E não sei se vocês concordam, vocês podem trazer. É muito claro que o treinador ele precisa saber de fisiologia, ele precisa saber de bioquímica, ele precisa saber desses conteúdos técnicos, mas ele precisa também saber de conhecimento intrapessoal e interpessoal. Ele precisa entender um pouco de psicologia do esporte. Ele precisa ser o cara que consegue fazer a ponte entre toda a equipe multidisciplinar, porque é ele que intervém no principal ponto do atleta, que é o treino. Por mais que todas as outras são submetidas ao treino. Quando dá uma merda, quando acontece alguma coisa, o que vai mudar normalmente é o treino. Então, ele realmente precisa entender de todas as áreas. E aí que, para mim, mora o perigo, e eu queria entender isso melhor, que é aonde vale a pena se especializar? Ou será que vale a pena saber muito de tudo para conseguir realmente entender o contexto e esse sistema complexo que é o treinamento? Pô, velho, filosofou aí, cara. Pô, mas eu concordo com você, velho. No início, quando eu entrei na educação física, eu não achava isso. Mas depois, eu comecei a achar que a educação física, ela, de certa forma, é uma das profissões, na minha opinião, assim, né? Não sei se é a palavra certa, mas que seria uma das profissões mais difíceis que tem. Porque meio que a gente trabalha com o ser humano, e o ser humano ele é muito complexo, né? Cada um é de um jeito, e hoje você não é igual você é amanhã, enfim. E a gente tem várias competências, disciplinas juntas, né? A gente tem a parte da física, da matemática, da biologia, da sociologia, da química. Então, assim, e a gente não olha para esses conhecimentos e contextos de forma separada. Tá tudo muito ligado, né? Então, de fato, eu acho que faz sentido isso do treinador ser um generalista, porque ele precisa saber um pouco disso tudo e conseguir linkar essas informações né, e tomar uma decisão. Mas eu também acho que não é que, de certa forma, a gente vai conseguir se especializar em uma coisa só, mas eu acho que é possível, talvez, a gente caminhar por um caminho, né? Então, tipo, a gente tem vários esportes dentro do contexto esportivo aí. Todos os esportes vão demandar todos os conhecimentos da educação física, né? Mas é meio que impossível saber de ciclismo, de basquete, de handebol, de tênis, de esqui na neve, né? A fundo, como, por exemplo, você deve saber de ciclismo, né? Então, de certa forma, é uma especialização, mas também é uma especialização generalizada, né? Então, é um assunto muito legal de a gente conversar, cara, e até coloca em reflexão a todos os treinadores que estão nos escutando aqui, né? Porque não sei se todo mundo já parou para pensar o quão complexo é a nossa profissão, né? E hoje em dia rola muito isso dos profissionais se autodenominarem, eu sou fisiologista, eu sou biomecânico, mas se você for ver em qualquer análise de fisiologia ou em qualquer análise de biomecânica, por exemplo, você tem todas as outras áreas envolvidas, né? Não tem como você falar por exemplo, não tem como você falar de um desempenho num teste relacionado à fisiologia sem olhar, por exemplo, uma variável da mecânica que é a velocidade, né? Então, é difícil a gente separar essas áreas da educação física, né? Então, eu acho que nós somos generalistas, cara, mas de certa forma nós também, sei lá, a gente é muito complexo também, a profissão é muito complexa. Fala aí, Paulinho. Cara, é difícil, mas assim, o que eu tenho de experiência, o treinador hoje, ele tem que ter uma noção básica de outras áreas, mas para reconhecer e falar para o atleta, cara, ó, isso aqui procura um nutricionista. Olha, você está precisando de um psicólogo esportivo, sabe? Então, acho que a gente tem que ter esse feeling de conseguir entender e dar essa peneirada para falar para o atleta, falar, cara, você está precisando de um nutricionista, ou então
cara, essa dieta que você está fazendo tá esquisita. Procura, sei lá, um nutricionista que realmente vai te ajudar com isso, sabe? Então, acho que a gente tem que ter esse pré-requisito mínimo, assim, para ajudar o atleta a procurar alguém, entendeu? A gente não tem que resolver problemas que não são da nossa área do treinamento esportivo, só que a gente tem que ter esse discernimento para falar, bicho, você está fazendo, tá estranho, vamos procurar um cara que realmente entende do assunto para te auxiliar melhor, porque o meu conhecimento esbarra aqui, e eu não vou entrar na área de outro profissional e te prescrever, vamos colocar nutrição, eu não vou te prescrever o suplemento que eu uso, porque para mim funciona de um jeito, para você pode não funcionar. Você às vezes pode precisar de uma dosagem maior de soja do que a minha, ou então ao contrário, eu preciso de uma dosagem maior, porque eu transpiro muito mais, eu chego em casa todo branco. Você não. Então, se você usar uma dosagem alta para você, vai ter câimbra, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que saber exatamente um pouco das outras áreas para identificar e auxiliar os atletas nossos a procurar realmente uma informação mais precisa. Cara, eu acho que o ponto-chave na fala de todos vocês aí, que eu também concordo, que é a gente navegar pelos conhecimentos aí de diversas áreas que cercam o esporte, cercam o treinamento, para tomar decisões dentro da nossa área. Ah, beleza, tem tal coisa lá que o atleta está com uma dificuldade, uma situação da vida dele, um aspecto psicológico. Beleza, você sabe orientar ele, você sabe que você vai ter que orientar ele a procurar um psicólogo. Mas quais ajustes você vai fazer no treinamento dele? Entende? Então, eu acho que pelo menos para a gente ter uma clareza para tomar algumas decisões, fazer alguns ajustes ali e realmente ter esse contato com profissionais específicos que vão saber tratar aquilo dali, desenvolver aquela, seja uma habilidade, seja uma questão ali com profundidade, né? Como realmente deve ser desenvolvido. O Matheus, ele citou o professor Everton aqui já, né? Everton Crivoy, ele é praticamente de casa, né? Participou acho que de 3 ou 4 episódios, tá sempre em contato com a gente. Agradecer ele até pelo apoio e força. E eu fui buscar um texto dele no Instagram aqui, e eu vou ler um trechinho que vai conversar totalmente com isso. Eu acho que vai fechar de uma maneira legal. Ele faz uma introdução, né? Mas praticamente fala assim: por que o atleta quebra? Por que ele fadiga no meio de uma prova? E daí ele fala assim: os amantes da neurofisiologia defenderão com todo entusiasmo que a fadiga central e alterações corticais são as verdadeiras causas. Os bioquímicos, fisiologistas, discutirão se é VO2 máximo, VO2 pico, economia de movimento, acidose. Os biomecânicos e amantes da fisiologia neuromuscular realizarão cálculos matemáticos complexos para explicar a rigidez do músculo, a restituição de energia elástica, retardo eletromecânico. Os estudiosos do comportamento humano se apoiarão em ansiedade, prazer, motivação. Quem está certo? Todos eles. A ciência tem evidências fortes para apoiar todos esses pontos. Quem está errado? Todos eles também, porque falta olhar para o todo. Às vezes a gente esquece, a gente está estudando tanto uma determinada área que a gente esquece das outras. Sabemos cada vez mais sobre cada vez menos, até que um dia saberemos tudo sobre quase nada. Pô, show demais, aí. Genial, professor. O Everton é fera. Cara, e mudando um pouco disso, mas conversando com isso, um dos nossos pontos aqui do podcast, né, a nossa ideia, e a gente mudou muito isso durante o ano, mas a gente sempre teve apoiado no pilar de divulgação científica, né? E desde o começo a gente se perguntava como fazer isso, porque divulgação científica parece uma coisa super engessadinha, a gente precisa falar sério, a gente precisa falar difícil, e durante a gente foi entendendo e aprendendo, talvez tenha gente que discorde da gente, da maneira que a gente faz, mas que a gente precisava trazer a ciência, a gente gosta de trazer pesquisadores, cientistas, treinadores, profissionais, mas tentar colocar isso numa linguagem fácil, facilitar, para que todo o público consiga entender, né? E
Porque eu tô falando isso porque eu tô lendo um livro e ele fala assim que mais ou menos em 1500 ali teve a Revolução Científica, né? O que a gente chama de Revolução Científica. E não, na verdade, essa revolução não é uma revolução do conhecimento, ela é a revolução da ignorância, porque foi quando a gente aceitou que a gente não sabia das coisas. E realmente é o que a gente faz aqui. Por isso sem hack, que a Aninha gosta de falar. A gente dificilmente aqui traz verdades. A gente traz perguntas, tenta ser provocador, trazer diversas opções, mas a gente não sabe qual é a melhor prática do treinamento, qual a melhor forma de fazer determinada nutrição ou determinada abordagem com o atleta. Eu acho que legal, velho. Eu acho que a gente eu acho que a gente conseguiu de fato alcançar isso, sabe? Trazer essa divulgação científica num palavreado assim bem fácil de ser entendido. Eu acho que o que ajudou bastante isso foi justamente as pessoas que a gente trouxe, conseguiu conversar, porque apesar da gente ter trago alguns professores que hoje trabalham em universidades, né? São professores que estão totalmente ligados nessa reflexão que a ciência traz de ter uma conversa mais próxima da parte prática dos treinadores, né? E aí alguns desses professores são até atletas amadores, então a gente tem lá o Carpes, por exemplo, Felipe Carpes, que falou com a gente sobre bike fit, ele pedala, então ele vivencia muita coisa, né? E ele tem algumas pesquisas, algumas investigações que são totalmente aplicáveis no dia a dia do treinador. A gente tem lá a gente teve o episódio com o professor Felipe, que falou de potência crítica. Então, assim, é um conhecimento que provavelmente é pouco conhecido de alguns atletas, provavelmente os treinadores já escutaram, mas talvez não seja muito utilizado. E aí ele trouxe de uma forma assim bem simples de ser entendida e como que a gente pode aplicar isso no dia a dia do treino. A gente tem lá o vídeo no YouTube com ele explicando como que se faz o cálculo, né, para poder encontrar a potência crítica. Então, eu acho que esse episódio foi bem massa, porque às vezes fica muito no ar, né? Eu tenho um conceito e como que eu faço isso? Como que eu, sei lá, encontro o meu VO2 máximo? Às vezes fica tudo muito laboratorial. E nesse episódio a gente trouxe lá um exemplo prático. Se os ouvintes aqui forem lá no YouTube, vão conseguir calcular sua potência crítica, utilizar ela no treino, né, como mais um parâmetro aí para poder ter sua prescrição. A gente também teve o Gerson, né, cara, que falou de um assunto que é tão polêmico, que é a zona de treino, e ele conversou com a gente, assim, com umas reflexões bem da hora, das diferentes zonas que existem, quais que seriam melhores ou piores, e a gente viu que assim, depende do contexto, né? A gente discutiu o contexto, discutiu as ferramentas que cada um vai ter. Ele trouxe algumas alternativas para a gente poder olhar para a frequência cardíaca, para poder olhar para a PSE, para poder olhar para o medidor de potência que ele tem. Então, cara, eu acho que, de certa forma, a gente alcançou esses objetivos. Espero que os ouvintes aí também tenham sentido isso, né? E a gente teve bastante retorno positivo de feedback, né? Muitos plays nos episódios, então acho que foi bem massa. Bom, para a galera que não sabe aí, para aproveitar e puxar o gancho, o nosso grande Bigode, além de professor de educação física, agora é graduando em psicologia. E a gente, aqui nos bastidores, a gente adora falar de psicologia especular, né? Uma coisa que realmente, eu acho que grande parte das pessoas tem curiosidade sobre isso, né? Sobre a mente, porque é uma coisa muito presente na vida de todo mundo, né? E a gente trouxe aqui, por mais que ele seja da casa, né? Eu acho que ele também merece agradecimentos, que é o Del Bonetti, participou de diversos episódios também. Mas ele só trouxe ele de psicólogo, né? Eu acho que para a temporada do ano que vem a gente deveria conversar com mais dessa galera aí que está trabalhando no esporte e olhando para esse lado mental, cognitivo, emocional. Ano que vem nós vamos conversar com o Bigode. Você aceita o Bigode? Só se for como atleta, porque agora me segura ano que vem, hein?
Aqui, eu quero aproveitar, então, vocês falaram aí do Del, sobre psicologia. Danilão, você que já foi, Danilo e o Paulinho também, que já está com uns bons anos aí de carreira esportiva, né? Cara, ansiedade, prova, treino, medo, vocês acham que isso acontece, está muito presente em treinamentos de vocês? Você acha que é comum? Porque, pelo menos no contato que eu tenho aqui com os atletas, é direto. E é um dos motivos que me motivou a buscar psicologia. Porque muitas perguntas que os atletas me fazem, que acabam virando perguntas minhas, que eu não sei responder e que estão lá na psicologia. Então, é um caminho que eu decidi começar a trilhar aí, porque eu vejo que é muito, muito, muito importante, que é muito, muito comum. Vocês já passaram por algum momento aí, ansiedade, medo, incerteza? Vai lá, Danilo começa. Nossa, cara, para responder essa, a única maneira que eu vi de responder isso, isso com certeza está presente na vida do atleta e, na verdade, né, segredo para ninguém, né, nem novidade. Tanta ansiedade, às vezes a ansiedade até para fazer um treino, acho que o Paulinho pode falar, você fala pro cara que ele vai fazer um teste, no outro dia ele já dorme pensando no teste. E no final das contas não sai nada. Antes de começar o teste, a frequência do cara tá lá nos 170, né? Era exatamente disso que eu ia falar. Tem um trabalho que ele olha para níveis de estresse dos atletas. Isso provavelmente está também ligado, ou até mais ligado, a coisas fora do contexto do treino, contexto esportivo, ou pode estar ligado ao contexto esportivo, mas que está gerando um estresse naquele atleta de maneira, entre aspas, crônica. Então o atleta não está bem emocionalmente. E isso, de alguma forma, ele pega um grupo de atletas e o grupo de atletas faz o mesmo treinamento, mesmo volume, carga, e isso, de alguma forma, responde ou mostra uma correlação com o quanto esses caras adaptam ao treino ou melhoram o desempenho. Então, os níveis de estresse, como você está emocionalmente, realmente vão influenciar a maneira como você vai adaptar ao treino de maneira crônica. E não só se você vai ficar mais cansado e não vai conseguir fazer uma sessão. Não, mesmo se você fizer todas as sessões, você estar mal emocionalmente, você tá estressado, vai prejudicar a adaptação e vai fazer com que você tenha menores níveis de desempenho. É claro que não pode ser reduzida só isso, não é uma correlação super forte, existem outros fatores envolvidos, mas mostra a importância dessa área, né? Eu acho que esse episódio do Del, velho, foi muito massa, assim, para trazer uma reflexão da importância que tem o psicólogo, porque eu já vivenciei, né, o treinamento de alto rendimento, só que na natação, e assim, eu sabia um pouco dessa relação que tem o psicólogo, mas ele trouxe algumas outras informações que hoje eu, como treinador, me fez refletir bastante. Então, assim, essa questão que o Bigode coloca, né, ansiedade, medo, ela às vezes é imperceptível pelo treinador, né? E aí isso traz uma falha de comunicação entre treinador e atleta. E ele abordou isso muito bem, né? Um dos pontos da fala dele, ele traz assim, ó, como que é a comunicação entre o treinador e o atleta? Será que isso influencia o desempenho? Então, a gente tem alguns atletas que, por exemplo, tem alguma vergonha, tem algum medo de comunicar ao treinador que está cansado, que precisa reestruturar o treino, né? Aí a gente sai um pouco da competição, de falar a ansiedade competitiva, e a gente passa para o próprio processo, né? Que vai ter um impacto final na performance na competição, né? Então, a gente passa a ver que a atuação do psicólogo ele vem para esse lado para ajudar o atleta a ter uma melhor comunicação com o treinador, mas também ajudar o treinador para poder avaliar a qualidade dos feedbacks, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos e a gente pode ter alguns treinadores que não percebem algumas
algumas informações que o atleta está querendo passar, simplesmente que o atleta não consegue falar claramente, né? Então, acho que e aí o papel do psicólogo entra nesse fator comportamental, né? Que o Del tem uma formação, assim, uma atuação muito grande em comportamentos. Então, convido aí todos vocês a escutar o episódio dele e refletir, né, a pergunta: será que de fato o atleta deve ir para o psicólogo do esporte? Será que de fato um treinador precisa ter uma relação com o psicólogo do esporte? Né? E aí passa a responder mais do que essa pergunta que o Bigode levantou aí. Eu não sei se o Paulinho, não sei se aí na OCS vocês têm a parceria com algum psicólogo do esporte. Se tem não, né? Você tem aí, por enquanto não. Você tem aí, ô Bigode? Você tem alguma experiência para trazer para a gente? Você tem alguma relação aí com o psicólogo do esporte? Alguma troca de informações que impacta aí no planejamento dos treinos? Também não, cara. Também não. E é uma das coisas também que me motivaram a buscar isso, a estudar sobre, por não ter tão próximo assim pessoas que realmente trabalham com esporte de alto rendimento nessa parte da psicologia. Agora com o Del, que já está mais que de casa, né? Então tenho aprendido muito com ele também, não só puxando a sardinha para o lado do treinamento aqui, né? Mas puxando a sardinha para o lado dele também. Aprendi muito, 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 muito e tenho procurado refletir muito sobre o que eu aprendi para tomar algumas decisões, para orientar alguns atletas, não tanto na parte de conhecimento teórico mesmo, mas na parte de autoconhecimento, a partir do que eu já vivenciei do esporte, tanto como treinador quanto como atleta. Do cara entender o porquê que ele está ali, o sentido daquilo dali para ele. Às vezes o cara simplesmente achei legal, um amigo meu treina, me chamou para começar a pedalar e tal, gostei, troquei de bike, agora estou querendo ser atleta e tal. Já estou há 1 ano no esporte, mas não consigo evoluir tanto, não consigo ter consistência. Mas o cara não entende o sentido do porquê de tudo que ele está ali. Então acaba que o treinamento vira um fardo para ele, né? Um fardo no sentido de todo dia ele tem que estar ali, cumpre o negócio, debaixo de sol, debaixo de chuva, frio, quente, tá ali. Mas às vezes ele vai acordar, pô, tá chuva hoje, acho que vou deixar para treinar mais tarde. Aí a chuva não passa, não treina. Aí vai lá, o cara perde 2 treinos no mês, no final do ano, perdeu 24 treinos. Treinou quase 1 mês a menos que quem treinou certinho. E aí o cara vai falar, pô, eu tô no esporte há tanto tempo, o cara ali começou junto comigo e tá com desempenho muito mais alto que o meu. Beleza, e como que esse cara como que é o esporte na vida desse cara? Ele sabe o sentido que ele tá indo? Quando acontece algum desafio ali, ele fica perdido porque o cara não tem um plano, não sabe o porquê daquilo dali, não sabe as estratégias que ele pode usar, quais ferramentas ele pode utilizar. E aí, um dos motivos de eu ter ido para a psicologia, buscar essas ferramentas para entender melhor isso, questões mentais, emocionais, comportamentais, porque o Del deu esse exemplo, tinha uma marca de pneu que falava que acho que não adianta nada, potência sem controle, era um negócio assim, não era? Da Michelin, potência sem controle mesmo, eu não lembro qual é a sacada no Michelin. Porque não adianta nada o cara tá muito forte fisicamente, mentalmente, chega na prova, não consegue entregar. Não tem as ferramentas, digamos, mentais para conseguir entregar aquilo dali. Então tá nos testes lá, o cara melhorou tudo, tá forte pra caramba, chega na prova, dá com sapo na água, não consegue entregar tudo que foi construído. Entende? Então é algo que que tem me trazido muita curiosidade, que agora eu vou em busca disso aí, conversar com o Del, trazer ele aqui mais vezes, trazer mais gente aí
É uma área, sem dúvida alguma, muito, muito importante para a gente. Cara, e é muito legal você falar do Del, e porque ele dá muito, ele me fala bastante, eu tenho bastante contato com ele, né? Ele me fala bastante disso, da ideia dele de trabalhar com treinadores, né? Porque é nisso que você falou do atleta é, estar bem na prova, se sentir bem treinando e tudo mais, envolve, claro, que muito o contato com o treinador, porque querendo ou não, o treinador, se ele não é ele é um dos caras mais próximos do atleta ali no processo. Então ele precisa se sentir acolhido pelo treinador, são coisas simples, né? Mas que na prática não é tão simples de serem feitas. Falando do Del e as leituras aí que ele é capaz de fazer, né, velho? Eu lembrei das contribuições dele nos episódios da Copa do Mundo, velho. Ele sempre tinha uma visão, né, sobre as provas muito profunda, né? Muito mais do que a gente conseguia falar, né, velho? Então, assim, o Del sempre trazia umas reflexões muito massas. E foi muito legal ter o Del. Depois o Gui entrou, né, nas gravações da Copa do Mundo. E duas pessoas de fora, assim, né, que tem uma bagagem de experiência profissional, assim, com atletas muito grande, né? Trouxeram bastante insights legais. E a gente também teve uma experiência legal aí da Copa do Mundo, né? Falou do Del, lembrei. A gente, com as histórias aí de gravação, foi da hora. Pô, Cara, mas assim, uma coisa é fato, para os atletas que estão escutando aí, eu tenho bastante atleta que não tem uma bagagem grande na vivência, no esporte. A gente consegue controlar bastante essa questão do medo, ansiedade, e é competindo, não tem outra forma. Pelo menos eu, como atleta, eu não conheço outra forma de controlar isso a não ser passando por esses momentos e viver mesmo, competir uma prova, uma Copa Internacional. Se você tem medo de competir em Araxá, pô, então vai lá a primeira vez, você vai sentir. Na segunda vez, você vai ver que o frio na barriga vai diminuir. Tanto que hoje eu competi Araxá, ou um campeonato brasileiro, ou um Brasil Ride, é praticamente a mesma sensação, sabe? Que eu já não fico, não perco noite de sono por conta disso. Já tenho uma bagagem, já sabe como é que é. Então, assim, não tem jeito de outra forma de quebrar esse gelo, a não ser indo lá e fazer e competir e ver como que você vai reagir. As primeiras vezes pode até não ser muito legal, mas depois você consegue controlar e segurar toda essa ansiedade, dormir direitinho, não passar mal. Ô Paulinho, vou até complementar o que você falou aí com uma frase que eu tenho anotada aqui que eu acho muito massa. Eu não sei se eu vou saber falar direito o nome do autor aqui, mas é James Baldwin, que é: nem tudo que enfrentamos pode ser mudado, mas nada pode ser mudado sem que seja enfrentado. Então, essa questão da experiência, de realmente ir para a prova, para passar por aquilo dali, para aprender com aquilo, para se desenvolver a partir daquilo, e nas próximas provas, o medo vai estar menor, a ansiedade vai estar menor, você Sim, vai conseguir controlar melhor, entende? Não exatamente. tem outro caminho, é enfrentar. Inclusive, isso foi bem legal agora que eu lembrei de um atleta meu, ele nunca tinha ido para uma Brasil Ride, ele foi agora, sabe? Ele estava super ansioso, assim, uma semana antes, ele não estava nem dormindo direito, e passou vários perrengues lá durante os 7 dias, mas assim, conseguiu finalizar os 7 dias de prova, o cara saiu muito mais forte psicologicamente dessa ultramaratona, e igual ele conversou comigo, falou: Paulinho, eu fiz essa primeira para ver como é que é, agora já tenho a sensação, já sei o que é. Agora, 2022, nós vamos voltar para lá, mas com outros objetivos de buscar uma colocação boa. Que esse primeiro agora foi só de completar para ver como é que é. Aí, assim, é exatamente isso. É ir para uma primeira prova que você nunca foi, sentir, ter essa experiência, até mesmo para você conversar com o seu treinador e falar assim: olha, eu senti que eu não estou bem
depois de 2 horas de prova. Feedback do seu treinador para você deixar o treino mais específico. Isso é importante. Cara, muito da hora. E o Gu falou antes, e o Paulinho agora falou de prova. Eu acho que, pô, gravar todos os Bem Amigos também foi uma experiência da hora demais. Juntar as Copas do Mundo, as Olimpíadas, aquela loucura, assistir prova 3 da manhã, depois às 5 da manhã gravar o episódio. Aí saía do episódio, já ia editar o episódio, soltar no ar meio-dia. Foi 2 dias aí praticamente sem dormir. Mas foi muito legal. A gente gravou o episódio das Olimpíadas no inverno. Então, amanhece tarde, né? A gente começou a gravar o episódio, tava escuro ainda. Tava de noite, eu tava lá na Serra do Cipó, eu lembro, velho. Frio danado. Não, tinha skate até meia-noite, né? E aí eu queria assistir porque tinha brasileiro, meia-noite, meia-noite e meia. Aí depois começava o mountain bike de 2h30, 3 horas da manhã. Tava não, certo, foi 2 dias só. Mas foi muito legal e, tipo, ter o Del, que nem o Gustavo falou, que fazia umas análises, assim, fora da casinha. O Guilherme também, que é super técnico, né, cara? Ele traz uma visão super diferenciada. Eu acho que, assim, para quem é atleta, ou tem muita gente que gosta de assistir esporte, né? Gosta de entender a modalidade. Tem muito para tirar daqueles episódios, né? Muito, muito mesmo. A gente realmente consegue tirar algumas coisas da prova ali que não são triviais de ver. Quem demora, tem que assistir muita corrida, algumas coisas passar na pele para realmente entender o que está rolando ali. E a gente estava o tempo inteiro tentando ler estratégia do alto rendimento, né? Então a gente tentou ler ali o que os melhores atletas do mundo fazem. A Vancini estava no meio, os brasileiros, né, sempre buscando ali uma posição. E é massa, porque quando a gente faz essas análises, acho que a gente consegue trazer para os ouvintes, assim, uma visão também diferente de prova, porque às vezes a gente assiste, foi até uma coisa que a gente comentou, né, Danilo? Tipo assim, antes a gente via as provas por ver, né? Aí, como a gente ia gravar e ia ter que debater e analisar a prova, véio, aí você já tinha que ver num olhar diferente, achar alguma coisa ali, um olhar técnico mesmo, um olhar de treinador mesmo, né? Como se o atleta fosse seu. Então, assim, o que esse cara fez, o que essa atleta fez, que ela pode melhorar para a próxima etapa. E aí a gente vê alguns atletas que tiveram soberania em várias etapas, né? Igual, por exemplo, a Leconte. Aí você fala, o que ela faz de diferente, que ela é soberana a todo mundo. Eu preciso identificar, porque eu preciso ver se o meu atleta que eu treino tem alguma característica parecida, ou se eu consigo aplicar alguma coisa no dia a dia dele. Então foi uma experiência bem massa mesmo. Pô, eu acho que para a gente ir encaminhando para o final, tem 2 pontos que eu acho que merecem atenção. O nosso projeto é novo, né? Se a gente for ver aí, ele tem 10 meses. Todo o pessoal que está aqui está desde o início do projeto. E a gente foi muito bem acolhido. Eu acho que a gente tem que agradecer por isso, agradecer a cultura do mountain bike, todo o pessoal do mountain bike. Pô, Daniel Carneiro e Weber, a gente não tinha nenhum seguidor ainda, primeiro episódio. E eles toparam vir fazer episódio com a gente. A Marcelinha, segundo episódio. Depois o Guilherme Miller no 8º episódio. Pô, eles, tipo assim, vieram totalmente prontos, abertos a realmente entregar esse conteúdo, acreditaram no projeto, né? Porque a gente sabe que o tempo de atletas, de profissionais, é algo realmente valioso, né? Então, pô, eu fico muito feliz por isso. E é massa que a gente conseguiu atingir diversos tipos de atleta, né? Então a gente conversou com o Mexerica lá no 7º episódio, tipo assim, tinha acabado de quebrar o recorde do Brasil aí de travessia, cedeu aí essa conversa com a gente. A gente conseguiu conversar também com o Werther, né, que é dos randoneiros. Então a gente trouxe desde atletas de alto rendimento até alguns atletas amadores, treinadores que são atletas, né, o Hugo. Então a gente conseguiu, assim, foi bem recebido por todo mundo mesmo. E uma coisa, assim, que eu achei muito legal é que
a gente conseguiu atingir até os melhores atletas do Brasil, né? Então, eles receberam a gente muito bem, a Vancini, a Jaque, a Raíza, o Guilherme, que o Danilão já comentou. A gente teve as novas gerações aí, né? Então, o Lázaro, o Mário Couto conversou com a gente. Enfim, foi muito massa, cara. Foi muito massa. E a saga do Vancini foi da hora, né, Danilão? Conta aí. A ideia foi sua, né, velho? A gente ficou enchendo a caixa de mensagem dele. Hashtag. Pô, eu não sei se isso foi pro ar, né? Mas é muito engraçado que no começo, eu também realmente não tenho certeza se a Aninha chegou a cortar essa parte ou se ela foi pro ar. Ele fala assim, pô, eu tava lá de boa, aí começou a chegar lá, grava com nós, grava com nós, grava com nós. Normalmente o Instagram é agitado, mas nem tanto. Eu falei, caramba, que coisa é essa? Ele falou no episódio. Ele falou Mas, assim: que merda será que eu fiz? Preciso resolver isso aí. quando tá tão agitado, tem alguma coisa errada, né? Com certeza eu fiz alguma coisa errada. Isso é muito legal. E eu senti que, tipo, ele gostou do que a gente fez, sabe? Realmente, ele falando com a gente ali, eu achei que, pô, foi bem bacana. E eu acho que foi uma ideia boa e algo que agitou aí. E só assim para a gente conseguir realmente gravar com ele, eu acho. Não sei se a gente teria conseguido por meios convencionais. A gente teve a ajuda aí da galera que nos segue na rede, né, velho? Todo mundo mandou a hashtag. E eu também acho que ele curtiu, velho. Foi um episódio que a gente tentou abordar algo diferente, assim, do que não só a performance dele, né? Então a gente trouxe, talvez, uma reflexão, assim, do que é do significado do mountain bike para ele. Ele falou um pouco da infância, falou um pouco da cidade dele, falou da alegria dele que vai ser sediar a etapa do ano que vem, né? Então foi bem massa. Mesma coisa com a Jaque, né, velho? A Jaque também tem ela teve esse histórico aí de várias Olimpíadas, e aí conversou com a gente num momento que ela ainda não tinha certeza da vaga, né? Mas que ela estava lutando por essa vaga e compartilhou com a gente assim coisas do processo de desenvolvimento de atleta dela, foi bem massa. Então, eu acho que sim, velho, a galera tem muito a aproveitar aí na nossa temporada desse ano. E é como o Paulinho fala, né? Cola o ouvido e anota aí os aprendizados. Sempre. Oi, Então é é isso legal aí. demais. Oi, é legal demais que eu acho que o nosso modelo de episódio, né, esse papo, um pouco, às vezes até ficam mais perguntas e tal, mas sempre tentando mais bater um papo, menos entrevista, faz com que, mesmo que a gente traga pessoas que já falaram sobre determinado assunto, fica bem único o episódio. Eu sou bastante assim, tipo, acompanho as coisas da Vancini, e a maior parte das coisas que ele trouxe aqui, eu nunca vi ele falando em lugar nenhum, realmente. E acho que por a gente tentar criar essa proximidade com uma pessoa, deixar ela à vontade, a gente consegue de todo mundo assim tirar coisas que são bastante interessantes. Episódio número. Qual que é o Episódio número? número 29. Oi, só para fechar assim essa leva de atletas massa que a gente conversou, por último a gente conversou com o Vando, né, o Danilão? Acho que tava eu e você, acho que o Bigode e o Paulinho não estavam no episódio, não. Não. Mas Cara, foi muito massa, velho, escutar o Vando contar a experiência dele também. Quem não sabe aí, o Vando foi atleta das Olimpíadas de 2004. Edvando E Souza Cruz. é, exatamente, cara. E assim, contou muita experiência e ele participou de várias gerações, né, velho? Das gerações mais antigas, depois pegou a Vancini, agora tá pegando a galera aí mais nova, o Guilherme Miller, enfim. Então, compartilhou muita coisa massa. E, enfim, eu acho que cada atleta ali trouxe um pouco da sua experiência, que é válido tanto para os treinadores, quanto para essa galera aí que está chegando no ciclismo, amador, galera de base. O Paulinho, na hora que falou do Vando, ele até tirou o boné e tal, ele contou pra gente que tinha pôster na parede e tudo mais.
Qual que é desses pôster aí, Paulinho? Que eu nunca Cara, entendi. eu fiquei sentido pra caramba, velho. É porque realmente eu tô num processo de mudança aqui, tá meio caótico aqui, cara. Cheguei aqui, tive uma reunião, tava quase chegando na cidade aqui, eu tive uma reunião. Aí falei com minha esposa, ó, dirige o carro aí, porque eu vou iniciar a reunião aqui. Tava no meio da rodovia lá com a reunião rolando. Mas assim, a história do pôster porque era o seguinte, na minha época tinha uma revistinha, era revista mesmo, depois que passou, era jornal, depois que passou a ser revista, chamava Jornal Zé Pedal, e nesse jornalzinho vinha lá as competições do Brasil inteiro, os atletas, aí tinha numa dessas partes assim, vinha um pôster inteiro do atleta, todo mês tinha um atleta diferente. Aí a Jaqueline Mourão já foi. Até tirei uma foto e coloquei no meu Instagram, que eu vi mais de 2007, cara. Do Henrique Avancini, que eu tenho a revista ainda. Aí eu achei, revirando minhas coisas de graduação, eu achei a revistinha, coloquei no meu Instagram e marquei o Henrique Avancini, que eu falei, nossa, que doido, porque aí vinha falando várias coisas sobre os atletas, né? Aí uma das coisas que tava lá tipo, objetivo. Aí o objetivo dele de 2007, velho. Competir no Mundial, velho. Que eu falei, que doido. Tipo, o objetivo dele em 2007 era competir, velho. Hoje o cara é, tipo, número 1, pica das galáxias do mountain bike, né? Aí eu tive que postar essa foto, marquei ele lá, ele deu até um likezinho lá, que foi que doido. Mas assim, aí eu tinha atrás da porta do meu quarto, né, moleque, um pôster com vários atletas. Eu tinha Jaque Mourão, tinha Hugo Prado, tinha o Edvando, que ele saiu na época, eu lembro que ele tinha até uma bike que chamava Astro. Nossa, a bicicleta, assim, era maravilhosa. Acho que ela era com SRAM e tinha uma suspensão Manitou, acho que é Scarab, não sei, mas a Manitou bonita vermelha. Nossa, ajeitada demais. Eu tinha ele e tinha uma pá de gente. Aí eu dormia olhando a galera lá. Aí é super interessante, que hoje eu trabalho com o Hugo, o Daniel Carneiro, que estava na porta lá, chegadaço meu, o Edivando, vejo ele nas provas, cumprimento normal, o Márcio Ravelli também, o Henrique Avancini, já tirei um monte de foto com ele, já teve vezes inusitadas que eu estava no grande hotel lá, que ele entrou no mesmo elevador que eu falei, cara, eu te conheço há muito tempo, você já me conhece, mas vem cá, eu não tenho nenhuma selfie sua. Aí ele ficou olhando assim, tipo, então vamos lá, Paulinho. Que eu falei, já então, aí tirando, sabe? Mas assim, é uma galera que eu tinha na porta do meu quarto que buscava inspiração, assim, para pedalar, mas assim, foi crescendo uma coisa de criança, assim. Hoje eu tô aí trabalhando com ciclismo, já mais de 15 anos competindo, uns 10 como treinador. E minha vida é bicicleta, é em torno desse meio, né? O lifestyle, igual a gente fala lá no escritório. Paulinho encurralando a galera aí para poder tirar a selfie. Não, pode falar que o Powercast tá indo entre bicicletas e pescarias. Eu nunca imaginei que juntando um monte de gente de bike ia ter um monte de gente que curte pesca, tá ligado? Cara, você percebeu que tem muito atleta de bike que gosta de pescar. E assim, a minha teoria porque são dois esportes onde você está em contato direto com a natureza. Porque não tem outra explicação, sabe? Você está na sua bike fazendo trilha, você está lá no meio da montanha, curtindo, flow, sentindo aquele vento no rosto, vendo os passarinhos, você está pescando, é praticamente quase a mesma coisa. Você está descendo o rio ali, você está vendo a água espirrando no seu rosto, aquele vento gostoso, que é um vento gelado, assim, sabe? Então é o tempo inteiro isso, não vejo outra explicação. Ô Paulinho, a pesca é para complementar o ciclismo. No dia que você for lá furar um pneu, tiver que pedir um socorro lá no meio do nada, você ficar bastante estressado, você vai no outro dia e pesca. Ainda mais agora que você está indo aí. E homem da pescaria, né? E o mais inusitado é que tem gente que nem só, né, não é só pescar o hobby, né? Adora tanto a pesca que mora em barco, né? O Henrique mora num barco, né, cara? Não dá ideia pro Paulinho, não, que ele vai mudar de casa, ele vai comprar um barco. Não, tendo internet boa só não pode falhar, porque gambiarra eu não sei fazer, não, cara. Pra internet voltar, isso aí não é comigo, não.
Mas pescador que não sabe fazer uma gambiarra, hein? A gambiarra eu sei fazer, mas é nível peba, filho. Não é pro igual do Furtado, não. A base de mecatrônica dele ali é um nível mais avançado, né? Bom, galera, é isso aí. Esse aí foi um pouquinho do nosso bate-papo aqui. Trouxemos algumas retrospectivas aí do que rolou esse ano. A gente quer agradecer de novo todos vocês. Tá muito legal a galera compartilhando stories lá no Instagram com as playlists e os podcasts mais escutados. Tem gente aí que está com o PowerCast na lista, né, dos 5 mais escutados. Então, muito massa. E a gente já tem anotado aqui os convidados que vocês não deram de sugestão, né? Então, a gente já vai entrar em contato, já está preparando aí os novos episódios do ano que vem. Mas essa foi a nossa temporada de 2021, né? Então, continua aí ligado no nosso Instagram, continua ligado no nosso canal do YouTube. Se você perdeu algum episódio, vai lá, volta, escuta de novo. Com certeza vai ter algum insight legal. E é isso. Feliz Natal, próspero ano novo para todo mundo e até 2022. Valeu, bem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.